Boa tarde, Anitta e Marcos. Olá, boa noite. Boa noite, aqui é a Carolina. A Joana chegou. Oi! Olá! Joana, acho que sua câmera está virada. Vê agora. Não, ainda continua virada. Peraí, deixa eu mexer aqui. E agora nada? Agora sim. Perfeito. Ah, joia. Tudo bom, Anitta e Marcos? Como vão? Ótimo, estamos bem. Animados? Um pouquinho pra nervosos, sessão? né? Mas bem animados. Faz parte, né? O friozinho na barriga. Sempre dá. Normal. Mesmo que a gente tenha anos aí de sala de aula, palestra, sempre dá um friozinho na barriga, né? Não tem jeito. Dá sim. Então, gente, antes de eu apresentar vocês, eu vou falar um pouquinho sobre alguns combinados, né? Perguntas ao final, quais são os benefícios da participação no evento, e a gente vai exibir um vídeo. Aí, Carol, você quer fazer um teste? Ela já exibiu mais de 1000 vezes esse vídeo, mas nunca é demais de teste. Eu já vi esse vídeo várias vezes também. Eu faço sim o teste. Obrigada, Carol. Imagina. Só um momento, por favor. A gente estava comentando como estava bacana a palestra da Bertolucci agora, anterior. Sim. Nós nem tivemos como acompanhar essa última, né? Porque a gente estava se preparando, né? Afiando os nervos para nossa, então... Isso, eu imaginei. Eu também não pude ver o final, porque quando chegou umas 6h30, eu já comecei a organizar as coisas, chamar a Carol. Aí, tá ótimo. Vamos lá, tá vendo? 25 anos de experiência. Então, vou Pronto. deixar aqui já. Maravilha, tá, beleza. Vocês querem testar compartilhamento de câmera de você, de tela, ou não é preciso? O que é que vocês acham? Pode ser, eu testo. Vocês que Deixa eu sabem, colocar aqui viu, para gente? exibir. Tá dando para ver? Tá, Dá sim. Perfeito. tá ótimo. Tá ótimo. Menina, tô nervosa, viu? 2. Nada, fica tranquila que vocês vão arrasar. Eu tava falando com o Marco, Joana, que a gente vai fazer estilo roda de conversa, né? A gente vai falando, apresentando e conversando e vendo os pontos. Tá. Como é que a gente aplica lá na escola, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha as competências socioemocionais com os nossos alunos e também com os professores, né? Porque além dos alunos, os professores precisam também. Sim, com Trabalho. E aí a certeza. gente vai falar ao longo da conversa a gente vai falando e aí a gente vai abrir para outras pessoas também trocarem as experiências, né? Para perguntas, enfim. Tá. Né? A gente acredita que dure aí uns 40 a 45 minutos a palestra. Né? A não ser que a gente se empolgue um pouco falando, porque eu sou nervosa, mas quando eu começo... Ótimo, ótimo. Não, tranquilo. Eu vou dizer para eles que a gente vai ter uma sessão de perguntas ao final, mas caso haja assim, né? Vamos compartilhar, você sinaliza, Joana, como é que tá o compartilhamento aí no chat? Eu posso fazer a leitura, né? Porque aí eu leio em voz alta para todos os participantes ouvirem, né? E saberem o que é que está sendo comentado no chat. Eu leio para vocês e vocês vão comentando. Também, se quiserem, ao longo da sessão, abrir o microfone para alguém, né? Fique bem à vontade, a gente pode abrir. Eu dou sempre essa dica no início de fazer perguntas ao final, para que não fique tão interrompida, às vezes corta um pouco o raciocínio. Sim, né? sim. Mas quando vocês sinalizarem para mim, olha, não, Joana, a gente quer ouvir alguém, ou como é que tá aí o chat,
não tem problema nenhum. A gente para e faz essa intervenção. Eu acredito que mais no final, né, Marcos? A gente vai Acho que mais no falando. final, até pra gente não perder o fio da meada, né? Tá, joia. Aí, pronto. Aí quando a gente iniciar, eu vou pedir a Carol que coloque todo mundo no mudo. Carol, você faz isso pra mim também? Quando a gente iniciar, fala. Eu tava no mudo aqui, eu coloquei vocês como co-host. Oi, Anitta, oi, Marcos. Olá, boa noite. Boa noite, já conheço a Anitta, nós nos encontramos em Londres, Sim. lembra? Ai, eu queria... Nem fala. Foi muito bom, né? E você estava num momento também bem legal que somente como visitante, conhecendo os programas, e se não me engano foi na cerimônia de encerramento, né? Foi sim. Ai, que joia. Bom, Anitta, se você quiser testar para compartilhar a tela, se sua apresentação está tudo ok. Tá, no caso, o Marcos vai espelhar do computador dele, a gente já fez alguns combinados. Uhum. E aí a gente vai, ao passo que a conversa vai passando, né? Ele vai passando os slides. E eu disse até a ele, eu ia usar o meu celular porque a imagem e a câmera é melhor, né? Só que eu fiquei tão nervosa, eu disse, eu vou usar o computador porque eu tenho algumas anotações aí para não estar. Então, talvez eu nem olhe, mas eu disse, eu vou usar minhas anotações aqui e a câmera do computador não dá aquela a entender que eu estou aqui lendo um artigo. Não, eu estou... Isso, está apresentando, é verdade. Tem essa questão mesmo. A Joana está no celular, ela coloca um suporte, não é, Joana? Isso, é porque o meu computador é muito ruim a imagem. Eu já até conversei com a Lili, gente, eu tenho que trocar urgente esse computador, porque é muito ruim a imagem. Aí o que eu faço? Eu ponho como se fosse um tripé. Você tem. Esse aqui, né? Isso aí. Aí engancha aqui, eu tentei fazer isso também. Aí o meu tá assim. E aí eu fico com o computador e o celular juntinho, quase na mesma posição. Eu era pra ter feito O isso. meu depende muito da luz, né? Quando eu tô com essa luz aqui, até que fica boa a imagem, mas quando desliga, só Jesus na causa. Parece mas tá boa a difícil. imagem de vocês, não tá ruim não. As duas imagens estão boas. A minha fica bem craquelada mesmo, não fica bacana não. Mas tem como você mexer na luz. Por exemplo, Não sei se é alguma configuração do computador, eu não sei o que é, mas eu sei que quando eu ligo, eu já notei isso, que aparece pra gente, né, a nossa imagem. Nossa, fica péssima, do computador fica péssima. Mas tá ótimo, nem parece tanto celular. Né, eu só fico às vezes preocupada que eu tenho mania de gesticular, e às vezes eu bato assim na mesa, aí treme, assim, sabe? Aí treme um pouco o suporte, mas aí eu tenho ficado mais... parar, não correr risco. Ei, vou ao banheiro bem rapidinho, já tava dando vontade de novo. Tá, vai lá que a gente vai começar daqui a pouquinho. Tem 5 minutos. Ainda bem que tá no banheiro. Mas estava muito legal a palestra, não foi, Carol? Nossa, eu gostei muito, não esperava que seria tão boa assim. Não, excelente. Eu também estava adorando. Aí tive que sair, não fiz a última prática. Eu também. Da empatia. Mas estava muito legal, gente. Ela tem uma voz assim, Marcos, super calma, sabe? Só a voz dela já te acalma. Já te relaxa. Fala devagar. É ótimo. Gostei. Em tempos de quarentena e de ansiedade, né? Que dá essa quarentena, né? Dá uma sensação assim de muita coisa. Uma palestra assim é boa, né? Para acalmar um pouquinho os ânimos. É verdade. Pois foi. Deu vontade até de fazer outros dias com ela, né? Isso mesmo. A gente fica querendo ouvir mais, né? Sim. Ótima, ela é muito boa, gostei muito. E essa coisa de dividir a sala também, de conversar. Sim, aí eu conversei com o Alisson de Brasília. Ah, que legal. Eu fiquei conversando com a mãe do Rafa. Essa foi melhor. A mãe do Rafa é muito participativa.
Coitada, ela não queria participar, ela só queria ver o Rafa falando e também O a Rafa é uma sessão. pessoa da nossa equipe, Marcos. Ele é também da Bio e ele tá fazendo esse papel de host, né? Aí a mãe dele entrou só para assistir ele e teve que participar da dinâmica que a palestrante sugeriu. Isso, porque a outra palestrante dividiu, quebrou as salas. Então, as pessoas ficavam em duplas e eu fiquei com a mãe do Rafa. E ela toda sem graça, não queria participar. Ai, meu Deus. Tadinha. Sorte que ela ficou com você, né, Carol? Então, que sorte, né? Porque se ela fica com o professor, imagina. Já pensou? Ela não teria muito o que falar. Ela ia ficar mais sem graça ainda, o professor ia ficar, né? Porque o professor já gosta, né, de falar, então ia ficar provocando ela e ela ia travada, tímida, né, que devia estar. Aí eu vi, né? Eu tava desligada a câmera. Eu não sabia se tinha uma pessoa ou não. Essa pessoa é porque ela entrou depois, antes de quebrar as salas. Aí eu chamava, falava boa noite, nada. Eu falei, nossa, mas será que não tem ninguém? Eu pensei comigo, será que a pessoa entrou enganado? E aí ligou a câmera. Aí quando ligou a câmera, eu fui e desbloqueei o muto, né? Eu abri o microfone dela. Sim. Aí você viu que era. Aí você já reconheceu que era muito Rafa? Não, eu não sabia. Aí eu perguntei ela de qual instituição era ela. Aí ela me falou assim: não, eu sou mãe do Rafa. Que vergonha. A mãe do Rafa estava assistindo, Anitta, a sessão anterior. Aí a palestrante fez uma dinâmica para conversa em dupla. E aí ela caiu com a Carol. Aí não queria falar nada. E depois ela disse, porque eu sou a mãe do Rafa, eu só entrei para assistir o Rafa falando. Eu não queria fazer dinâmica nenhuma. Tadinha. Tadinha. E é uma senhora. Ela nem sabe usar direito o Zoom, então ela ficou super perdida. Ai, Senhor, que coisa, hein? Deve ter dito assim, inventei, olha onde é que eu fui me meter. Pois é. Olha lá, já temos 8 participantes aguardando na sala de espera. Não, quando você falou 54, eu quase que caio para trás. Foi. Porque das que eu assisti, eu acho que a de ontem, foi ontem à noite, foi a das 19, que ela falou sobre gamificação, eu esqueci o nome dela, muito boa a palestra dela. Sim, foi... Poxa, agora me fugiu o nome dela também, deixa eu olhar aqui. Ela até disponibilizou os slides, eu já recebi hoje os slides. Hoje ou foi terça-feira a palestra dela? Foi a Marcela, né, da Edify, foi terça. Foi a Marcela, foi terça. Né? Foi terça. Foi, eu acho que a dela deu bastante gente também. Foi. A gente está acostumado ao quê? Os pais, nas reuniões de pais gerais, né? Quando é a apresentação do início do ano, tem o quê? 200, 300 pessoas, né? Ah, então já tirou de letra. Mas aí é diferente. É um ambiente que a gente já está acostumado a lidar, todo né? Mundo. Quase que eu caio para trás. 54, meu Deus. Foi bastante gente, né? Foi bastante gente. A gente ficou surpreso também. Mas que bom, né? Que ótimo. Você vê que está tendo uma procura muito grande essa temática de hoje, que é essa questão socioemocional. Está sendo bem procurado também, viu? Tá, bastante. Né? É uma temática bem... precisando muito disso, né? Agora, nesse momento. É verdade, é verdade. Bom, e aí, Carol, você acha que a gente já pode ir admitindo as pessoas? Acho que vamos aguardar mais um pouco. Eu vou... Acho que está faltando. Tá, até porque ainda são... Deu 7 agora. O Pedro tá aqui, achei. Mas para dar 7 horas. Deu já 7 horas. É porque eu vou dando boa noite, aí as pessoas vão entrando aos poucos. Eu vou compartilhar aquele primeiro slide, aí você já começa.
a gente já deixa as pessoas entrarem. Entrando. Tá ótimo. Vou compartilhar minha tela. Joana, acho que a gente pode, né? Acho que sim. Podemos, pessoal? Aham, sim. Boa noite. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar aqui uns minutinhos, enquanto as pessoas vão entrando. Boa noite. Olá, sejam bem-vindos. Deixar o pessoal ingressar e conectando áudio para a gente poder iniciar mais uma sessão do Bio Brasil Summit. Bem-vindos. Boa noite, Isabela. Bom, acho que agora... Boa noite, Marcelo. A gente já está com um quórum significativo aqui na sala. Vou dar o boa noite oficial, né? Me apresentar, eu sou Joana Avena, sou assessora da BioWorld e tenho a alegria de recebê-los, né, hoje aqui para mais uma sessão do Bio Brasil Summit e dizer da nossa alegria em recebê-los, né, receber aos palestrantes de hoje, né, professora Anitta e professor Marcos, muito obrigada, né, pela presença de vocês, é uma grande alegria tê-los aqui hoje conosco. E como sempre, né, aqueles que já convivem, já participaram de outras sessões, conhecem um pouquinho a nossa prática de iniciar com alguns recados, né? Nós vamos, pessoal, manter o microfone de todos no mudo, né? Para que seja mais fácil de escutar a palestra e de ouvir também alguns vídeos que vamos exibir. Mas caso desejem fazer alguma intervenção, alguma pergunta, eu peço que incluam no chat, ou se preferirem abrir o microfone, também sinalizem pelo chat, que a gente vai fazer esse momento. A palestra, logo ao final da palestra, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Então, eu vou ler as perguntas que foram feitas para os professores, para que eles possam fazer os comentários, e queria reforçar com vocês que hoje é o penúltimo dia do nosso evento, né? Amanhã teremos a nossa última conferência, então vamos ter no chat aqui o link para o site para que vocês se inscrevam na conferência de amanhã. Espero vê-los, né? A todos que nos acompanharam durante todos esses dias, né? E aqueles que também não acompanharam, mas participaram de algumas sessões, gostaria de vê-los amanhã. E para a gente iniciar, eu vou exibir um vídeo que fizemos especialmente para os professores brasileiros. Vamos assistir juntos. Carol, você pode exibir para a gente, por favor? 25 anos de experiência. 3.000 alunos por ano a diferentes destinos em todo o mundo. Isso é BioWorld, a possibilidade de realizar os sonhos de nossos alunos e gerar experiências de vida, deixando neles uma marca para sempre. Hoje estamos distanciados, porém mais unidos do que nunca. Sejamos solidários. É hora de exaltar nossos valores, de sermos empáticos. Essa é a nossa verdadeira força. Estamos construindo um futuro onde todos somos indispensáveis, onde todos contribuímos para viver em um lugar mais justo. Esse dia chegará em breve. Enquanto isso, na BioWorld não baixamos a guarda. Nós que fazemos parte dessa grande família estamos trabalhando intensamente todos os dias para continuar oferecendo serviços de qualidade e da mais alta exigência acadêmica. Acima de tudo, a segurança e a integridade dos alunos vem em primeiro lugar, porque o caráter humano é a nossa razão de ser.
seguiremos em frente. Não buscamos voltar ao que foi normal para nós. Nos comprometemos a fortalecer nossas fundações e inovar nossos processos e formas de atuar no mundo, para atender melhor a esses novos tempos. Bom, eu quero lembrar a todos, né, que vocês foram contemplados, todos os participantes foram contemplados com uma vaga no workshop Access to Digital Learning Innovation in Today's Schools, né? Então, hoje é o último dia para inscrição nesse workshop. Então, o chat para inscrição estará aqui no nosso, desculpe, o link para inscrição estará aqui no nosso chat. Peço que vocês não deixem de fazer a inscrição, já que hoje é o último dia para fazê-la. Tá? Então, é com alegria que eu quero apresentar hoje os nossos palestrantes. Anita Mello, que é graduada em Administração de Empresas, trabalha com educação de idiomas há 21 anos e descobriu sua paixão pelo ensino aos 14 anos, quando começou como monitora em uma escola de idiomas. A Anita atualmente trabalha como coordenadora bilíngue do Colégio Diocesano Santa Luzia. Além dela, teremos o prazer de receber Marcos Freire, né, que é formado em Letras com habilitação em Língua Inglesa pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é pós-graduado em Educação Inclusiva, é mestrando em Ensino de Línguas e atualmente trabalha como professor bilíngue no Diocesano Santa Luzia, que é uma escola brasileira com mais de 117 anos de existência. Anita, Marcos, obrigado pela presença. O microfone é de vocês. Obrigada, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a BioWorld, por nos dar essa oportunidade, de compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento com todos que estão aqui presentes. Primeiramente, a gente vai conversar um pouquinho, sobre esse tema que é muito importante, Eu e o Marcos, vamos apresentar para vocês um pouco da nossa realidade, da nossa vivência. E ao final dessa palestra, nós gostaríamos também de ouvir vocês, de responder perguntas, de trocar conhecimentos, Eu acho que esse momento agora é mais para isso, para trocarmos ideias também, Então, nós vamos falar sobre um tema que tem sido, assim, bem discutido entre todos, Seja professor, pai, aluno, escola, que são as habilidades socioemocionais. E antes de começar, eu gostaria de meditar um pouco com vocês numa pergunta. Quem aqui já não, no caso, não precisa responder, para meditar, cada um pode responder usando o chat, como a Joana falou no início, Quem aqui já passou por uma situação, que a gente, que se sentiu diminuído ou disse algo no calor da emoção e se arrependeu depois? É algo bem comum. Isso acontece no trânsito, isso acontece com aquele aluno na escola, que parece que tirou o dia, ou amanhã, ou à tarde, para expressar suas emoções de forma bem inadequadas, Eu diria assim. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre as emoções, De acordo com o Oxford English Dictionary, a palavra emoção ela é definida como qualquer agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão e qualquer estado mental veemente ou excitado. Ou seja, as nossas emoções, elas são geradas através de estímulos, que podem vir de um acontecimento ou de um sentimento. Até hoje, não existe uma definição exata do conceito emoção ou de quantas emoções existem. O que se sabe é que o ser humano ele é capaz de vivenciar incontáveis emoções, principalmente porque os sentimentos que ela... Olá. Principalmente porque os sentimentos que elas proporcionam em cada um de nós são muito específicos, E entender como cada emoção dessa se manifesta no nosso corpo e na nossa mente é um ótimo exercício de autoconhecimento,
e o caminho para se adquirir o que muitos conhecem por inteligência emocional. Daí nós temos alguns exemplos de algumas emoções, né? Dentre elas, a primeira eu coloquei aqui, que é o medo. Eu acho que o medo é uma das emoções que mais nos aflige, né? O medo, ele está presente em nós, mas ao mesmo tempo é através do medo que nós nos redescobrimos, né? Daí a gente tem que imaginar aquela criança, né? E vamos pensar assim, aquele dia de prova que chega, o dia da prova de matemática, de ciências, de história, de geografia, seja ele qual for, já vem logo aquele medo, né? Então a criança já fica nervosa, já fica suando frio, porque acha que vai tirar uma nota baixa, e por pensar que vai tirar essa nota baixa, muitas vezes ele sabe tudo que tem ali na prova, mas ele não consegue fazer por conta desse medo, né? Então, assim, mais do que nunca, é importante que a gente consiga trabalhar nesse nosso aluno, na criança, essas emoções. Eu tenho, como experiência própria, né, quando eu era criança, eu lembro que quando era época de prova, a minha mãe, ela já colocava uma vassoura atrás da porta. E daí ela já dizia, espero ter notícias boas. Então eu já chegava na escola para fazer a prova, me tremendo toda. Ali, aquele assunto que eu passei semanas estudando, eu já não sabia mais de absolutamente nada. Eu não tinha nenhum controle das minhas emoções, porque tudo que eu pensava era que eu ia chegar em casa e eu ia apanhar. Porque a minha mãe já estava me esperando em casa. Então, são emoções que, se a gente não conseguir trabalhar a nossa criança, ela pode vir a se frustrar, né? Ela pode vir a criar um trauma, né? Não só a questão do medo, porque o medo, né, acaba desencadeando várias outras emoções, que daí dessas emoções surgem os sentimentos, né? E aí vem uma tristeza, vem uma depressão, enfim. Então, é muito importante a gente trabalhar esse tema hoje com os nossos alunos e também com os nossos professores. Daí eu cito aqui alguns outros, né? Como a tristeza, a vergonha, né? A tristeza e a vergonha também são muito presentes, estão presentes nas nossas crianças hoje, é o que a gente vê, né? Elas quando a gente chama o aluno, a criança para falar sobre um projeto ali na frente dos seus outros colegas, eles não vão. Eles têm vergonha de falar. Por quê? Porque eles têm medo de errar, né? Então, é muito interessante quando a gente desenvolve os projetos em sala, que a gente vê essa dificuldade que a criança tem, né? Em chegar e apresentar e se expressar. Elas têm muita dificuldade no saber se expressar, né? E daí uma emoção muito importante também é o prazer, é a surpresa, né? E o amor. Aí eu falo já já, né? O prazer e a surpresa, a gente nota muito nas crianças do ensino infantil, da educação infantil, quando o professor chega para contar uma história, quando o professor chega com aquela caixinha de surpresa, aquilo para aquela criança é um mundo de imaginação, de criação. Então, como é que eu estou trabalhando a emoção do meu aluno, a emoção daquela criança? Será que eu estou conseguindo alcançar aquele objetivo? Né? Será que eu estou conseguindo levar aquela criança a construir o seu mundo, onde ela consegue trabalhar a sua criatividade, o seu pensamento crítico, né? Então, isso é muito importante. Daí vem a ira, né? A ira, o estar zangado. Muitas vezes a gente entra em sala de aula com aquela sensação de que hoje o dia vai ser maravilhoso.
e de repente aquele aluno, ele se comporta de uma forma inadequada, inapropriada, né? E aí a gente acaba, às vezes, ficando com raiva do aluno. Mas por quê? Né? O que será que levou aquele aluno, aquela criança, a ter aquela atitude? Né? Então, a gente precisa aprender a entender aquela criança. Porque muitas vezes o fato dela tirar nota baixa, o fato de ela se comportar inadequadamente, inapropriadamente, o fato dela não querer participar na aula, ou de ela ser tímida, muitas vezes esse pensamento ele começou a ser construído desde a primeira infância. Às vezes um coleguinha chegou para ela e disse assim: ah, você é burro. Muitas vezes a gente escuta isso, a gente escutava, eu pelo menos escutava quando era criança. E estudos mostram que quanto mais a criança ela escuta isso passa a fazer parte do cognitivo dela. Então, ela começa, mesmo que inconscientemente, ela começa a acreditar que é daquela forma. Então, ela passa a não querer mais participar, porque ela acha que ela não vai acertar, ou ela não é boa o suficiente. Né? Ela passa a não se interessar em estudar ou a tirar uma nota. Às vezes tem uma questão que eles escrevem só assim: não sei, não sei, não sei, não sei. E aí o professor, às vezes, e agora? Vou dar um 0? Mas será que aquele aluno realmente merece aquele 0? Então, a gente tem, eu acho que é muito importante a gente procurar entender o que é que se passa na vida daquela criança, né? Porque muitas vezes aquela criança, ela está passando por um momento difícil em casa. Às vezes perdeu um pai, uma mãe, ou às vezes os pais estão passando por um divórcio, né? Ou às vezes os pais, eles trabalham tanto que não tem atenção, não tem como dar atenção devida àquela criança. Daí aquela criança acaba crescendo sozinha, sem base. Então, tudo isso é importante. E aí é onde entra o papel do professor e da escola, né? De trabalhar essas habilidades na criança, né? No caso, pode passar. Como é que a gente vai trabalhar, né? Como é que a gente lida com essas emoções? Nós temos de... isso serve não só para nós ensinando as crianças, mas para nós mesmos também, né? Porque como é que eu vou ensinar a criança a lidar com a frustração se eu não sei lidar com a frustração? Né? Se eu não sei lidar com aquela emoção. Então, nós temos de fazer esse trabalho também, como professor. Então, muitas vezes nós passamos por situações e é importante que nós consigamos entender o porquê estamos sentindo aquilo, né? E não só isso, compartilhar o nosso sentimento, né? Aquela emoção, aquela situação com outra pessoa, seja um colega de trabalho, seja um parente, seja um psicólogo, né? Mas quando nós compartilhamos, é como se saísse ali aquele peso e a gente passa até a entender um pouco, não é assim, né? Tentar manter a calma diante de algumas situações, né? Não ter medo, parece até fácil, né? Dizer assim, não tenha medo. Eu acho que essa questão, não chore, não faça isso, não. Você, na verdade, você tem que entender o que aquela pessoa está passando e estar ali com ela, apoiar aquela pessoa, né? E o principal, permitir-se ajudar. Não adianta eu entender tudo e não aceitar um conselho, não aceitar uma ajuda, né? Então, tudo isso a gente tem que saber trabalhar. Então, são muitas coisas, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, aí a gente começa a trabalhar melhor, tanto com as nossas emoções, como passamos assim, a entender o nosso aluno, a criança que nós estamos ensinando ali, e assim poder ajudá-la, né? É quando vem as habilidades socioemocionais, que é um tema que tem sido discutido bastante, né, ultimamente. Eu não diria que esse ano, eu diria que já tem alguns anos que esse tema já vem sido trabalhado, mas agora mais do que nunca, devido à situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então, essas habilidades, elas pertencem a um conjunto de competências que o indivíduo tem para lidar com as próprias emoções,
Ou seja, saber a sua relação consigo mesmo e também saber se relacionar com outras pessoas. Né? Uma coisa é você estar só, outra coisa é você estar com outras pessoas. Né? Então, será que aquela minha atitude, será que aquele meu jeito de falar não está incomodando a outra pessoa? Ou simplesmente eu vou fazer assim, não, eu sou assim e pronto. Não é. Trabalhar as habilidades socioemocionais é ensinar a criança que não existe, ela não é o centro daquele grupo, ela não é o centro do universo. É saber ensinar a ela que as outras pessoas também têm sentimentos, assim como ela, e que nós devemos respeitar, né? Agora, por que é tão importante, né, nós trabalharmos essas habilidades emocionais? Marcos, pode passar. A importância é porque quando a gente trabalha essas habilidades com as crianças, nós ensinamos a elas a saberem identificar, reconhecer, entender e comunicar suas emoções. Né? É saber ela chegar para você, professor, e explicar por que ela está triste, por que ela não vai participar da sua aula, por que naquele momento ela prefere ficar ali quietinha, né? E para que a gente possa assim encarar aquilo com outros olhos e não achar que é birra, essa menina é muito tímida, ela não fala, não. Existe um motivo. Então, é ensinar o aluno, a criança, a se expressar, né? Uma vez que essas emoções, elas interferem na nossa vida, né? Saber lidar com elas nos ajudará a nos relacionar conosco e com aqueles que estão à nossa volta. E daí, pensando nisso, né, nós vemos a importância, nós vemos como a BNCC, ela traz o estudo dessas habilidades de forma integrada, né, nas disciplinas. E daí eu gostaria de chamar o teacher Marcos, né, o professor Marcos, para falar um pouquinho sobre essas competências da BNCC. Ok, gente, boa noite a todos. É um prazer um prazer imenso, né, estar aqui falando com vocês sobre esse tema, né? Eu acho que a Anitta falou muito bem sobre essa parte das emoções, das habilidades socioemocionais, da importância dessas habilidades para o contexto escolar. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar aprofundar um pouco disso, dessa perspectiva, né, e trazer para a BNCC. A BNCC ela é a Base Nacional Comum Curricular, ela foi instituída em 2017 para a educação infantil e também para o fundamental, anos iniciais e finais. Em 2018, nós tivemos a etapa do ensino médio. Então, todo esse processo educacional básico, ele está categorizado nesse documento, né, que forma a base de ensino do nosso país. Eu sei que existem muitas polêmicas a respeito, né, da BNCC, mas nós vamos deixar essa discussão à parte e vamos falar com vocês sobre as competências socioemocionais que estão bem especificadas lá, certo? Então, aí nós trazemos que a BNCC abrange não apenas as competências cognitivas, mas também as socioemocionais. E é muito importante lembrar disso, porque em alguns contextos educacionais a gente acaba por deixar um pouco de lado, né, esse trabalho do socioemocional e priorizar os conteúdos. E a gente vê esse trabalho, né, geralmente ele é visto com bastante intensidade, como a Anitta falou, na educação infantil, né, também no fundamental, anos iniciais, e eu acredito que isso possa acontecer também porque os professores que atuam nessas etapas, eles têm essa formação diária, né? Os pedagogos, eles têm essa formação técnica para lidar com isso. Então, a gente leva a esse questionamento, né? Será que não seria interessante treinar também os professores de áreas específicas para realizarem um trabalho mais focado nessas competências socioemocionais? E a gente pensa, será que essa é uma tarefa apenas da educação infantil? O que o professor ele precisa fazer para que esse trabalho ele seja realizado, né? Nós vamos mostrar também um pouquinho para vocês sobre como nós fazemos isso na nossa escola, mas como um incentivo ao diálogo,
para que você, né, que está nos assistindo, possa também compartilhar suas experiências de trabalho, né? Eu sei que muitas ideias brilhantes podem surgir nessa noite. Então, nós sabemos que competências socioemocionais devem ser desenvolvidas ao longo de toda a vida escolar. Eu diria não só ao longo de toda a vida escolar, mas durante toda a vida. E nós temos visto, né, durante o processo de implementação desse projeto, que nós vamos falar mais para frente, essa grande questão. Como é que o professor ele vai avaliar essas competências socioemocionais? É algo bastante complicado, né? Mas existem soluções que nós vamos debater ao longo da nossa apresentação, né? Logicamente, nós gostaríamos de ouvir, de ler o que é que vocês têm a falar, né, a respeito do trabalho que vocês têm feito nas escolas, na sala de aula, né? Eu sei que tem muitos professores nos assistindo agora, então, como educadores, o que tem sido feito para desenvolver essas competências nos seus alunos? Você pode colocar no chat, que ao final da nossa fala a gente vai ler, né? Nós vamos responder perguntas também, caso vocês tenham alguma. Mas, assim, eu gostaria de salientar que nem eu nem a Anitta, nós somos especialistas nesse assunto do socioemocional, né? Eu sou professor, eu atuo no ensino fundamental, né? Trabalho na área do bilinguismo, mas o meu foco tem sido o ensino de línguas, né? Porém, eu acredito que esse socioemocional, ele deve ser algo estudado por todos nós, não importa a área, não importa o curso, o nível educacional, todos nós, desde crianças até adultos, né? Na universidade, no mestrado, no doutorado, enfim, essas competências socioemocionais, elas têm de ser trazidas para a discussão. E isso é algo que todos nós estamos precisando muito. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo algumas situações que estão sendo vivenciadas no nosso país, e a gente para e pensa, né? Será que esses sujeitos, eles tiveram um direcionamento no âmbito do socioemocional? Né? A gente vê temas que foram debatidos hoje nas palestras anteriores, né? Como o crescimento do discurso de ódio na internet, né? Nós percebemos que durante essa pandemia, né, que já é um momento muito complicado, tão delicado que nós estamos vivenciando agora, que é importante lembrar que todos nós vamos sair com resquícios desse processo todo. E as crianças também vão sair com resquícios. Então, isso nos leva a pensar sobre a importância dessas competências e habilidades socioemocionais, né? Esse tema que nós estamos trazendo para debate é extremamente relevante. Eu fico muito feliz pela quantidade de pessoas que está nos assistindo agora, né? Eu fico muito contente que tem muita gente preocupada em aprender sobre esse tema. Então, gente, nesse documento da BNCC, as competências socioemocionais, elas vêm divididas em 5 grandes grupos. O primeiro deles é da autoconsciência, né? Ele está um pouquinho destacado em comparação aos outros, porque nós pensamos que esse aqui é o mais importante, né? Se nós conseguirmos desenvolver esse aqui, ou focar nossa atenção nele, os outros acabam vindo como consequência, né? Então, o que seria essa autoconsciência? Vem da autopercepção, identificação das emoções, autoavaliação, né? Reconhecer seus pontos fortes e fracos, autoconfiança e autoeficácia. Então, tudo vem de auto, tudo vem de si. Daí a gente pensa, como é que a gente desenvolve isso no outro, né? Existe alguma estratégia de você se auto-perceber? Existem muitas estratégias, né? Que a gente pode, inclusive, implementar na nossa rotina de sala de aula. Algo simples e fácil seria perguntar para os alunos como é que eles estão, né? Como é que vocês estão hoje? Vocês estão cansados, né? Vamos conversar. O Teacher Marcos está cansado, né? Porque teve de realizar 2 palestras durante essa semana, mas eu estou muito feliz porque eu tive a oportunidade de dialogar com muita gente experiente, pude aprender com cada um deles. Então, eu sei que fica muito complicado a gente fazer isso com turmas muito numerosas e, como a Anitta falou, né, para algumas pessoas é muito difícil verbalizar os seus problemas, né? Nós não estamos acostumados a descrever as nossas emoções, nem todo mundo tem facilidade de fazer isso. Mas esse exercício socioemocional contínuo, né, que nós implementamos, ele começa a fazer com que os nossos alunos, né, estejam mais abertos a dialogar sobre isso. É um trabalho meio que de formiguinha, né? São coisas pequenas e a partir dessas coisas pequenas nós podemos desenvolver projetos que vão melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos. Então, sobre esses pontos fortes e fracos, nós podemos pedir para os alunos fazerem uma autoavaliação, né? Por que não?
o que você fez de bom hoje, né? O que foi positivo? O que você acha que tem de melhorar? Então, trabalhando esse diálogo com os alunos, né? Mandar como um quiz sobre as emoções, né? Por que não? Olha que bacana, né? Nós, professores de língua inglesa, trabalhamos muito esses quizzes para identificar quais são os assuntos que os alunos têm mais dificuldade. Então, por que não trazer um quiz sobre as emoções? Vamos pular para a parte do autocontrole. Eu acho que isso aqui está bem complicado na nossa sociedade atual, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Sobre o autocontrole. Então, seria o quê? O controle dos impulsos, gestão do estresse, autodisciplina, automotivação, a definição de metas, planejamento e organização. Então, tem muitos pontos importantes sobre essa parte do autocontrole, mas eu acredito que um foco maior deve ser dado à gestão do estresse, né? Pontuando aquilo que a Anita falou no início da apresentação. Então, estudando sobre essa parte, né, da inteligência socioemocional, percebi que vários autores eles trazem essa ideia, né, de que a nossa sociedade está passando por um período muito difícil de gestão do estresse. Nós estamos vivendo um período que nós chamamos de hipermídia, né, de multilinguagens. E alguns deles falam que a quantidade de informações que nós consumimos em um dia, pessoas no passado talvez não conseguissem ter acesso a elas durante a sua vida toda. Então, isso gera um estresse enorme, né? E isso gera síndromes também, como por exemplo, a síndrome de burnout, que tem sido muito discutida. Tem também a síndrome do pensamento acelerado, né? A SPA, que traz um pouco desse esgotamento mental, que vem desse nosso buscar profissional, né? Desse nosso sistema de trabalho que nós vivemos cada vez mais intelectualizado, de querer ser sempre o melhor, se destacar, de buscar essa auto-melhora, só que mais no quesito cognitivo, né? Será que essa busca ela é tão importante assim? Será que se o nosso emocional ele não tiver bem, não tiver calibrado, essa parte da cognição ela não vai ser comprometida? Então, nós temos consciência de que o documento da BNCC ele não vai trazer uma fórmula mágica, né? E nem nós aqui estamos trazendo uma fórmula mágica para vocês. Então, o que esse documento traz é descrever nessas competências para que nós possamos elaborar trabalhos e promovê-las nos nossos alunos. Então, para não me delongar muito, vamos passar para os outros, né? Consciência social. A tomada de perspectiva, a empatia, reconhecimento da diversidade, o respeito pelos outros, o compromisso social. Gente, eu acho que essa parte da consciência social no nosso país, o Brasil, eu diria que nós estamos carecendo muito de modelos, né? Principalmente nas esferas lá de cima, né? Desse olhar empático. E isso se reflete na sociedade como um todo, inclusive na escola. E é importante sabermos também qual o nosso papel na sociedade, qual o nosso lugar. Né? Será que a minha situação ela é um pouquinho mais privilegiada do que a do outro? Né? Por exemplo, só o fato de eu estar assistindo essa palestra hoje através de um computador, de um celular, né? Ter acesso à internet, ter esse tempo de sentar, né? Estar em contato com outras pessoas, mesmo que de forma online, né? Mas será que nós podemos pensar nessa parte da consciência, nosso compromisso social, né? Como é que nós podemos levar essas ideias para outras pessoas? Como é que nós podemos expandir essa nossa escola para adentrar na sociedade, né? Num contexto mais amplo? Eu acredito que muitos dos que estão aqui presentes fazem parte de instituições particulares de ensino, né? Assim como eu. E essas instituições, elas vêm fazendo um trabalho muito bacana. Mas eu acho que o que falta, talvez, seria estender um pouquinho disso, né? Acredito que quando nós compartilhamos conhecimento, a gente não perde nada, a gente só ganha. Então, trazer os nossos alunos para outras esferas, né? Conhecer além dos muros da escola, conhecer outras realidades, que muitos deles não conhecem, né? Porque eles não veem, não está no contexto social deles. Então, eu acho muito importante desenvolver essa parte da consciência social. Quantas habilidades de relacionamento nós temos? Né? A habilidade de ouvir, falar claro e objetivamente, cooperação, resistir à pressão social inadequada, a solução de conflitos. Essa parte de resistir à pressão social inadequada, gente, também pode ser traduzida como bullying. E é certo que o bullying ele tem se estendido não só dentro das escolas, mas também fora, né? Na internet, nas mídias sociais. Eu acho que vocês viram um pouco disso nas palestras anteriores.
E nós vimos também que o bullying, ele não faz parte apenas da vida do jovem, né? Ela acontece também na vida adulta, né? No nosso ambiente de trabalho, né? E a Anitta falou também sobre isso. Até com nossos colegas de profissão. E será que alguém já sofreu alguma situação de bullying no seu ambiente de trabalho, de algum colega, né, que chega e desmerece aquele seu projeto que você fez tão maravilhoso, que impactou a vida de tanta gente, e aí a pessoa vai lá dar aquela crítica, né, põe você para baixo. E nós temos de aprender a criar essa casca grossa, né? Foi uma frase que a Anitta me falou, que ela ouviu e internalizou. E eu internalizei para mim também. Nós temos de pensar em estratégias que possam facilitar os alunos a resistirem a esse tipo de pressão. Não só combater o bullying, mas também criar neles esse mecanismo de autodefesa. Então, autodefesa, gente, que está longe da violência física, viu? Para deixar aqui bem claro, por favor. Então, nós temos também o último, né? Tomada de decisões, que preconiza as escolhas pessoais e as interações sociais de acordo com as normas, os cuidados com a segurança e os padrões éticos de uma sociedade. Então, nós precisamos discutir com os alunos que algumas situações que algumas atitudes, na verdade, que eles tomam dentro da escola, né, nos seus grupos de amigos, na família, com o papai, com a mamãe, essas decisões não influenciam apenas a vida deles, mas também a vida de outras pessoas. E nós temos de ser éticos, né? E traduzir essa parte ética para as nossas atitudes. Então, a gente pensa, né? Quais atitudes nós podemos ter no convívio social que são mais aceitáveis, né? E mesmo na educação infantil, falar com a criança, olha, aquela palavrinha que você falou com um colega, vamos repensar essa palavra, né? Será que não tinha outra forma de falar ela? Gente, eu acho que os professores da educação infantil e do ensino fundamental, anos iniciais, eles têm muito a nos ensinar. Aos professores de áreas específicas, né, dentro dessas 5 competências socioemocionais. E uma coisa que nós percebemos muito, né, é que em escolas grandes, com muitos professores, né, que tem muitos setores, como por exemplo a nossa, né, Anitta, às vezes fica cada um no seu quadrado. E quando nós tratamos dessas competências socioemocionais, é importante compartilhar ideias, porque isso é algo muito complexo de se trabalhar, né? Nós temos de estudar muito para criar um projeto que possa contemplar essas competências. Então, quanto mais diálogo, quanto mais colaboração, quanto mais participação, melhor para toda a escola. E só o fato de vocês estarem aqui hoje é algo incrível, né? Fenomenal. Eu fico muito feliz porque isso mostra o interesse de vocês em aprender cada vez mais sobre esse tema, né? Então, vamos adiante. Essa fala da Fabiane Mamoni fez parte das nossas leituras sobre esse tema e nos chamou a atenção quando ela diz o seguinte, né? As competências socioemocionais devem ser desenvolvidas por metodologias focadas em causas e interesses dos alunos. É preciso que haja uma intencionalidade pedagógica para que o processo não se torne uma abstração ou algo sem consistência. Ou seja, fazer um trabalho como esse não é algo que nós vamos, vou bolar aqui uma coisa, pensar e tal, eu vou fazer e vai dar tudo certo. Não, gente, esse projeto ele tem de ser planejado, tem de ter uma intencionalidade pedagógica e tem de estar dentro do plano de aula do professor. E é importante também focar nos interesses dos alunos, né? O que eles estão precisando discutir naquele momento? Será que aconteceu alguma situação complicada no contexto de sala de aula? Será que eles viram alguma coisa na internet que eles gostariam de falar? Então, a gente pensa também, como é que a criança ela aprende isso? A criança na educação infantil, será que seria através de uma contação de história, né? Como a Anitta falou, na parte da ludicidade? Gente, nós não estamos trazendo respostas prontas, certo? Nós estamos apenas discutindo. Então, vocês estão abertos aí a compartilhar as experiências de vocês. Passando para o próximo, vem aquela pergunta, professor Marcos, então a escola vai fazer o papel da família? Não seria a família que deveria educar as crianças com relação a essas competências socioemocionais? Gente, olha só. A escola, ela não vai substituir o papel da família nesse quesito, certo? A família ela é extremamente importante nesse processo. O Heckman, né, que é um grande pesquisador nessa área das competências socioemocionais, eu aconselho quem estiver assistindo essa apresentação a pesquisar sobre o trabalho dele lá nos Estados Unidos. Ele é um economista, mas a maioria dos estudos realizados por ele está dentro das competências socioemocionais. E ele fala, né, que em seus estudos sobre essas competências socioemocionais, destaca que as intervenções mais exitosas são aquelas que complementam a vida familiar. Então, a escola não vai fazer papel da família, certo, gente? A escola vai dar apenas um complemento a essa área
das competências socioemocionais, certo? Então, partindo para a parte de compartilhando ideias, eu acho que a Anitta pode me ajudar nesse momento, né? Na nossa escola, nós temos um projeto que se chama o Projeto Equilibrium. E nós fazemos parte, né, do Colégio Diocesano Santa Luzia, na cidade de Mossoró. Essa palavra equilibrium, né, que é o nome do projeto, vem do latim, um cognato, né, de equilíbrio. E é uma proposta de trabalho com foco no desenvolvimento das competências e habilidades socioemocionais a ser realizada pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e Equipe Pedagógica do Colégio Diocesano. Então, na nossa escola, nós temos um grupo de professores, né, que são psicopedagogos, nós temos psicólogos, temos uma equipe pedagógica, né, que é formada pelos coordenadores, todos eles trabalhando em conjunto, né, idealizaram esse projeto. Então, como é que ele funciona? Aqui está o eixo. Nós colocamos como em forma de roda, de círculo, porque todos estão conectados, né? Fazendo esse acolhimento daqueles que estão no centro, que são os alunos. Então, como é que o nosso trabalho ele é feito, né? Como é que esse projeto acontece? Traduzindo, nós temos a parte do planejamento, ou seja, as ações são planejadas e executadas juntamente com os professores, coordenadores, psicólogos, e eles pensam, né, conforme o diagnóstico e as necessidades de cada turma. Não adianta fazer um trabalho tabelado quando se trata das competências socioemocionais, porque nós temos de pensar nas necessidades de cada setor, de cada turma, né? E também nas necessidades individuais de cada aluno, para que a gente consiga fazer isso da melhor forma. Sobre a execução, né? Como é que ela acontece? Cada segmento possui um cronograma de ação específico conforme a necessidade. Então, nós temos uma aula dentro da grade regular, né, do Projeto Equilíbrio, e essa aula acontece no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Eu não tenho certeza se ela acontece no ensino médio, Anitta, mas essa aula, ela, mesmo que ela não esteja contemplada, né, dentro da grade, os professores eles podem fazer projetos e trabalhar com seus alunos a partir das habilidades socioemocionais. E como é que a gente avalia, né? Como é que são os resultados? Acho que essa é a parte mais complicada, né? Então, vamos pensar juntos. O núcleo de apoio acompanha de perto o desenvolvimento das atividades no ambiente escolar, avalia e propõe novas intervenções de acordo com cada realidade. Então, esse núcleo de apoio, que é formado, né, pelos psicólogos, coordenadores, eles dialogam com os professores e com os alunos, né? Vão para dentro da sala de aula, observar como é que esse trabalho está sendo realizado e propor intervenções. Muitas vezes aquilo que foi posto pelo núcleo, ele acaba não funcionando muito bem devido à realidade de cada turma. Então, eles conversam conosco, né, com os professores, para ver como é que nós podemos mudar esse projeto, né, o que os alunos estão precisando naquele momento, e aí nós vamos transformando de acordo com a realidade específica. Então, vamos agora para a parte dos registros, né, Anitta? É a melhor parte. É a melhor parte. É a melhor parte. Então, nós vamos mostrar para vocês algumas fotos, né, do nosso projeto, alguns registros. Eu acho que é importante mostrá-los porque eles exemplificam muito melhor, né? Nós pensamos que essas atividades lúdicas, né, que os alunos interagem, não só com os colegas da turma, mas também com outras crianças também, né, trazendo a brincadeira, trazendo a arte, ajudam muito no desenvolvimento dessas competências socioemocionais, né, Anitta? Exatamente. Eu estava até comentando com o Marcos mais cedo hoje, nós fazemos parte do programa bilíngue, né, da escola. E esse programa, ele traz a ludicidade como algo principal da nossa educação. Então, trabalhar diversos assuntos usando através de projetos, usando contação de história, usando gamification, né, a gamificação. Então, isso traz aos alunos novas habilidades que eles não tinham antes, né, a ser trabalhados, como, por exemplo, a questão do pensamento crítico, a levar em consideração as habilidades do colega, porque muitas vezes eu sei fazer algo que o Marcos não sabe, mas Marcos sabe fazer muito mais coisas que eu não sei. E aí a gente consegue trabalhar, né? A gente consegue aprender um com o outro. Então, quando a gente trabalha
Dessa forma, a gente consegue abranger até mesmo aquela criança que é mais tímida, que não consegue se expressar, aquela criança que não gosta de trabalhar com outras crianças, que isso é muito comum. Então, fazer esse tipo de atividade é muito proveitoso, né? A gente vê aí algumas imagens, essa primeira aí, ela retrata, essa daí, se eu não me engano, foi de um projeto que a gente tem, que chama Day Camp, que é um dia que os alunos vão só para brincar. É um dia por ano, a gente tira um sábado por mês e eles vão somente para brincar, né? Então, esse é o dia mais esperado do mês por eles, né? Então, quando fala que tal dia é o Day Camp, eles já sabem que vão se divertir. Só que, para eles é só brincar, mas existe todo um planejamento pedagógico em que cada atividade ou brincadeira para as crianças, né, ela tem um objetivo. Seja trabalhar a socialização, seja trabalhar a criatividade, seja trabalhar o companheirismo. Então, existe esse objetivo, né? Não é uma atividade, a gente não faz só por fazer, só para passar o tempo, não. Existe todo um planejamento pedagógico, como o Marcos falou anteriormente, né? E aí, às vezes, aquele professor... pode voltar, Marcos, naquela outra ali. Às vezes, o professor de matemática, por exemplo, acha, mas como é que eu vou trabalhar a ludicidade na minha aula? Gente, tem muita coisa para se fazer numa aula de matemática divertida, né? Por exemplo, essa atividade que eles estão aí, trabalhar física, trabalhar artes, tudo, você consegue trabalhar diversos assuntos em uma única atividade. E aí a criança aprende e ela nem sente. Então, ela aprende de forma super divertida, né? Aí pode passar. E a arte e a ludicidade está muito presente no desenvolvimento dessas competências socioemocionais, né, Anita? A gente tem outras imagens aí, outras fotos, né? Por exemplo, essa primeira foi da Semana de Conscientização do Autismo, né? Que também fez parte desse projeto Equilibrium. Os nossos alunos, eles também são convidados a visitar escolas, né? Escolas públicas também, realizar um trabalho dentro dessas escolas, como nessa segunda imagem. Essas duas de baixo, né? Os alunos estão visitando o Centro do Idoso e levando um pouco de alegria a essas pessoas, né? Trazendo a arte, a conversa, a música, e todos esses projetos acabam por desenvolver essas competências socioemocionais nos nossos alunos, não é verdade? E até de aprender a cuidar do próximo, a cuidar do outro. Esse projeto acontece todo ano, onde os alunos, por exemplo, os alunos do ensino médio, eles escolhem que instituição eles querem trabalhar. Então, daí, os próprios alunos desenvolvem que tipo de projeto eles irão fazer. Então, é muito interessante porque eles passam a se envolver. E dali, quando eles chegam, por exemplo, na casa do idoso, né, e eles veem a realidade, porque uma coisa é quando a gente escuta como está, outra é quando a gente chega e vê, né? E é emocionante, porque eu chego a me arrepio, porque quando eles vêm, eles chegam lá, eles choram, né? Então, trabalhar empatia é muito importante nessas crianças hoje, né? Principalmente porque, infelizmente, muitos pais não ensinam aos seus filhos a tratar bem os outros. Pelo contrário, né? Alguns, infelizmente, né, ensinam, por exemplo, aos filhos a maltratarem, né? Acharem que são os donos da razão ou que só existem eles, né? E que as pessoas estão ali para servi-los. E não é assim, né? Então, esse tipo de trabalho conscientiza as nossas crianças, os nossos adolescentes e até mesmo nós mesmos, né? Como professores, né? Trabalhar com eles essa temática. Infelizmente, né, Anita? Às vezes a gente faz um trabalho tão bacana e aí o aluno vai para casa e a família acaba desconstruindo tudo aquilo que a gente fez, mas não é por isso que nós vamos desistir, né, gente? Nós vamos insistir. Então, nós temos aí também algumas
algumas dinâmicas que são feitas com os professores, né? Essa da esquerda na semana pedagógica, trazendo a ludicidade para os professores também, né? Afinal, gente, essa criança interior nossa, ela só precisa de uma fagulhinha para sair. Olha aí como é que os professores ficam, né? Quando a gente põe essas bolas, e isso é muito gratificante, né? Ver esse trabalho sendo realizado com os professores de todos os setores, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Todos interagindo. E essa foto da esquerda foi de um projeto de teatro que a escola fez também. E como a gente falou antes, né? A arte, ela está extremamente ligada à promoção dessas competências socioemocionais. Então, trabalhar isso com os nossos alunos, mas também, como a Anita falou, né? Com os nossos professores. Porque se é eles que vão formar, eles precisam estar bem afiados. Então, nós chegamos ao fim da nossa apresentação. Que pena, não é? Esse é o nosso referencial teórico e vamos passar para a parte das discussões. Muito obrigado. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Eu agradeço e creio que em nome de todos, né? Pela palestra, com excelentes contribuições, né? Um tema tão pertinente, tão atual, tão importante, né? Que é essa questão das competências socioemocionais dos alunos, né? E, inclusive, por conta disso, eu queria reforçar com vocês que todos os participantes vão receber licenças, né? Serão contemplados com licenças testes para uma plataforma de gestão do desenvolvimento socioemocional do estudante, que nós temos em nosso portfólio de plataformas digitais. Que agora a gente se pergunta como trabalhar essas competências socioemocionais à distância, né? Nesse cenário que a gente vive atualmente. E uma possibilidade, uma forma, é uma plataforma digital, uma delas a gente tem em nosso portfólio, que é essa que trabalha o desenvolvimento socioemocional. Para que o Marcos e a Anita possam tomar uma água, vou exibir um vídeo rapidamente e a gente já retorna para a sessão de perguntas, tá bom? Online learning is not the next big thing. It is the now big thing. Do you know what e-learning platforms are? E-learning platforms are a virtual space aimed at facilitating the distance learning experience for education institutions. For the first time, Oxford Education would like to introduce you to our new project called Lit System. Lit System's objective is to provide a comprehensive solution to schools wanting to digitize educational content. How? We offer you a variety of platforms from different countries, such as Finland, Australia, the United States, and Russia. These platforms are divided into 4 categories, each category focusing on different areas: administrative or education management, wellness, maths and exact sciences, language, leisure, and social sciences. To get started with the process, you will have to follow the next steps. Take a diagnostic exam to help us understand what you are looking for. Select the categories you are interested in. Select the package that best suits your school. You will receive training on all the platforms you select. Request your diagnostic and get to know more of all the platforms we have to offer. Bom, então, lembro ainda que vocês receberão certificados, tá? Todos os participantes receberão certificados por sessão assistida e que aquela escola que participar das 15 sessões será contemplada ainda com uma capacitação docente online, né, para o departamento de inglês desta escola, tá? Reforço uma última vez sobre as inscrições para o workshop Access to Digital Learning Innovation in Today's Schools. Hoje é o nosso último dia de inscrições. Peço que vocês se inscrevam no link que aparece em nosso chat e vamos abrir agora para as perguntas, as dúvidas. Eu já vi que a gente tem alguns comentários aqui, né? A Lilian diz que validar a emoção das crianças é essencial, né? A Valcione coloca que precisamos praticar a escuta, saber ouvir, entender e respeitar o outro. A Kátia comenta, o respeito deve fazer parte do desenvolvimento. Nós, educadores, jamais podemos desistir de passar os valores para os nossos alunos. Anita e Marcos, parabéns por sua explanação, foi excelente. Então, temos um
uma série de feedbacks positivos, né? O Marcelo também coloca: queria agradecer a vocês pelo assunto abordado. Percebo que nós, professores, temos que cuidar desses valores como os nossos alunos. Gosto de ressaltar que um professor de verdade não ensina apenas o que ele é pago para ensinar, né? Então, não tivemos perguntas, mas assim, uma série de comentários e de feedbacks positivos, agradecendo a vocês pela explanação. E eu também, em nome de toda a equipe da BioWorld, gostaria de agradecer a Anitta e ao Marcos pela fala, pela palestra, que foi de extrema importância para a gente. A gente tem uma professora, a Liane, que está com a mão levantada. Liane, fique à vontade para abrir seu microfone e fazer sua pergunta, caso você deseje. Liane, você gostaria de falar, fazer alguma pergunta? Aparece aqui. Não? Não sei se a Liane ela levantou a mão, mas não temos perguntas dela ainda no chat. Não sei se ela teria interesse em abrir o microfone e fazer alguma pergunta ou escrevê-la através do chat. Bom, de todo modo, eu quero reforçar o meu agradecimento, né? E passar a palavra para a Anitta e para o Marcos para as palavras finais. A gente que gostaria de agradecer, né? Foi uma experiência incrível, né? Eu acho que sempre que a gente tiver a oportunidade de compartilhar as nossas vivências, as nossas experiências, tanto as que deram certo como as que deram errado também, né, para os nossos colegas, eu acho que é sempre válido, né? Eu sempre gosto de compartilhar com os meus professores, né, coisas que deram certo para mim, como professora também, e as que não deram, né? E, assim, eu queria dizer, deixar um incentivo, né, que mesmo diante de todos esses desafios que nós estamos enfrentando hoje, dar aulas à distância, online, não é fácil. Aplicar essas habilidades socioemocionais nos nossos alunos não é algo fácil, principalmente porque quando você trabalha com aula à distância, muitos estão com a câmera desligada, então você não tem como saber como que aquela criança está. Muitos não querem participar, muitos não querem aparecer por timidez, por vergonha, e por estarem distantes, se torna um pouco difícil a nossa missão, né? Mas é não desistir, é continuar, é sempre manter aquele diálogo com a família, buscar, procurar saber como é que aquela criança está, por que que não está participando. Não é forçar a criança a participar, mas tentar entender o que está acontecendo, né? Então, são muitos desafios realmente, mas não desistir, não ficar desestimulado, procurar também se cuidar, né? Ter esse autocuidado, procurar momentos de lazer também, porque nós temos uma rotina muito puxada. Então, nós devemos nos cuidar, a nossa alimentação, o nosso espiritual, né? O nosso psicológico é muito importante, para que assim a gente possa passar segurança para o nosso pai, para a nossa criança, né? Nesse momento tão difícil que a gente está passando hoje, que a gente nem tem ideia de quanto tempo ainda vai durar, né? Marcos, gostaria de falar? Estava viajando aqui na sua fala, Anitta. Mas é verdade, gente. Eu só tenho a agradecer a Bio pela oportunidade, né? E dizer que nós estamos aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigado por quem pôde tirar esse momento, né, da noite, finalzinho do dia, para nos acompanhar, e vamos seguir adiante, né? Levar esse conhecimento para frente, para as nossas ações, para as nossas escolas, porque nós estamos precisando disso agora, e quando voltarmos, né, aí é que nós vamos precisar dessa parte do socioemocional. Então, só isso, gente. Obrigado.
Verdade, muito obrigada. O Esdras ainda coloca, muito obrigada pelo compartilhamento, foi muito proveitoso. O Marcelo ressalta, realmente muito bom, gostei do projeto, equilíbrio de vocês, achei fantástico. Quem sabe, talvez trazer algo assim para a região que vivo. A Lilian diz, parabéns pela apresentação em momentos de pandemia, saber lidar com o emocional é muito importante, não só com a criança, mas com as famílias. A Carla também agradece, a Ana Cláudia disse que foi incrível, as práticas que vocês fazem, é muito inspirador, ou seja, foi um momento muito rico para todos nós. Anitta e Marcos, muito obrigada, e a todos que estão presentes, ficaram até o final, também, o meu muito obrigada, espero vocês amanhã em nossa sessão de encerramento do Bio Brasil Summit, ok? Obrigada, pessoal, tenham todos uma boa noite e até amanhã.